Talvez você goste de um mundo de fantasia sombria. Talvez você queira colocar na sua mesa de RPG decisões mais difíceis, escolhas morais, questionamentos sobre o certo e errado e jogadas políticas. A melhor coisa para isso e o cenário ideal é um cenário de fantasia sombria, como The Witcher e vários outros. E para falar um pouco sobre como criar essa ambientação de jogo, eu convidei aqui o Gulfgar lá dos Espólios Arcanos, beleza, Gulfgar? Opa, beleza, Theory, beleza, pessoal? É isso aí, vamos falar de Dark Fantasy aí, né, de fantasia sombria. Tem muita coisa massa aí que a gente pode acrescentar nas nossas mesas com inspiração nesses cenários ou até para jogar neles. Exatamente. E a gente vai dar várias dicas aqui. Mas, primeiro, é importante a gente entender o que é fantasia sombria. E basicamente, um Dark Fantasy, né, uma fantasia obscura, para quem não conhece esse termo, é um mundo de fantasia onde você vai ter mais tons de cinza. Nem tudo é preto ou branco, assim como os vilões e os mocinhos. Talvez o herói que você tá seguindo, ele faz coisas ruins que são dignas de um vilão, né, Gulfgar? É isso aí, a gente costuma pensar muitas vezes quando fala em fantasia sombria, né, às vezes pensa em tipo, então é um jogo com monstros feios, né, monstros sinistros, assim. Pode ser que seja, né, vai ter também, mas muito mais do que isso, né, vai abordar essa questão humana da coisa, né, esse lado, igual você falou, esses tons de cinza aí, onde não necessariamente aquelas criaturas horríveis que vão existir no cenário são o pior mal do mundo. Exato, talvez o monstro é quem você vê por fora e trata ele como alguém que é humano, por exemplo, ou então uma criatura monstruosa pode ter atitudes muito humanas, vamos colocar assim, né. Mundos, para dar um exemplo, que tratam isso, né, The Witcher, tem Dragon Age, Dark Souls tem bastante disso, né, e você vai ter vários outros exemplos. Você tem algum também aí, Gulfgar? O Ravenloft, né, no D&D você vai ter isso, que já é mais pra essa pegada que eu mencionei dos monstros, né, e tal, mas você vai ter as pessoas ali, né, se aproveitando de situações ruins. O que eu acho muito, muito legal nesses mundos de Dark Fantasy, você citou o Dragon Age, tem muito assim, você tem os flagelos, né, os Blights, que são tipo uma guerra contra as crias das Darkspawn, né, as crias das trevas ali no mundo, que é uma coisa, né, bem dessa dualidade. Só que muitas vezes o que acontece, enquanto a guerra tá rolando, ela traz muitas consequências, né, pro mundo. E o que acontece entre as intrigas das pessoas tentando sobreviver nesse ambiente de guerra contra as crias das trevas, é que eu acho que é a parada mais massa do Dark Fantasy, sabe? As pessoas se aproveitando da guerra ali que tá acontecendo. Exato, cara. É tipo aqueles mundos de zumbi, onde eles estão vivendo naquele mundo pós-apocalíptico e eles começam a agir e ter coisas assim que são absurdas, né, cara? Então é muito legal, né? E como é que a gente traz isso pra dentro do RPG de mesa, né? A gente falou lá no início que ia dar dicas pra vocês, né? Então, a primeira dica delas aqui, que eu daria, seria fazer uma sessão zero bem feita. Porque como você vai tratar de temas bastante pesados, é importante entender os limites das pessoas e se eles estão confortáveis em jogar no mundo que tenha isso, né? Que tenha preconceito, que tenha muitas vezes racismo, que tenha violência, né? Mas não como uma forma de trazer isso e falar assim, olha que legal, haha, racismo. Não, mas de elaborar, de tratar aquilo, né? Até de problematizar isso dentro desse mundo, né? E eu acho que isso é muito importante. Você concorda, Gulfgar? Concordo demais. É uma forma meio que você utiliza da fantasia, né? Pra vocês olhar pro mundo real, assim. Isso é bem legal, assim. Você consegue refletir bastante ali, né? Vendo esse tipo de mundo, assim. E é extremamente importante, né? Você definir limites, porque a gente nunca sabe ali. Às vezes uma coisa que a gente, por experiência própria, a gente costuma medir, né? Que isso é mais pesado do que isso. Não necessariamente vai ser assim para alguma pessoa, né? O livro do Vampiro, do V5, ele dá umas dicas bem legais para isso, assim. De que, tipo assim, às vezes a gente acha que, vamos supor, né? Uma cena muito violenta vai ser pior do que uma leve menção de violência contra uma criança. Só que às vezes alguém da sua mesa ali acabou de ganhar um filho ou algo do tipo. Então, tipo, uma leve menção de algo assim já pode ser muito pior do que ter uma cena de violência gore, assim, pra ela, sabe? Exato. Não, e exatamente isso já entra numa segunda dica, tá? Violência colocada não é só violência gráfica. Muita gente acha que, isso é fantasia sombria, então eu preciso colocar cenas de pessoas, de monstros, sei lá, estripando as pessoas, arrancando, sabe? Gore mesmo, assim, sabe? Não necessariamente. Tem coisas, como o Gulfgar falou, que às vezes nem vão ser mostradas. Você vai ver só as consequências delas. Mas isso em si é violento, né? Não significa que, eu quero trazer isso pra mesa. Mas eu posso dar um exemplo de um filme, tá? Não sei se vocês já viram, que é aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin.
que é um filme que ele quase não tem cena nenhuma explícita de violência, mas o filme inteiro é muito violento, de modo geral, nas entrelinhas, né? Então, isso tem muito nesses jogos e mundos, né, de Dark Fantasy. Você vê a consequência da guerra na vida das pessoas, as pessoas passando fome, né, Gufgar? É, exatamente, assim, tipo, The Witcher, né, a gente vai ter muito isso, em que, às vezes, né, você vai ter lá a guerra acontecendo, tá sempre rolando guerra no mundo de The Witcher, né, Nilfgaard atacando o norte e tal, só que não necessariamente a história daquela guerra é o que mais importa, né, é as consequências que ela traz, é as pessoas viajando naquele ambiente de guerra. Se você lê os livros, joga os jogos, você vê o tempo todo, você passa por uma árvore e tem desertores enforcados, sabe, é um ambiente muito hostil, assim, muito, muito cinzento, né, esse clima é pesado mesmo. Exato, cara. Eu lembro de uma cena específica que eu já mestrei numa mesa, que foi inspirada em Racionais MCs, incrível que pareça, né? Sim. Que era parece que uma guerra aconteceu na cidade, na vila, e destruiu a vila inteira, e quando os jogadores chegaram, eles viram em cima daquele entulho todo de corpos e tal, tinha uma flor ali que não tinha sido pisada, sabe? E isso em si, né, foi um negócio que eles bateram o olho e falaram, nossa, cara, olha isso aqui, olha o que aconteceu, sabe? Até no meio disso tudo ali, né, até no lixão, vamos colocar assim, tinha aquele pouco de esperança. E isso traz essa dualidade, essa profundidade do mundo, né? Que é muito, mas muito importante aí, dentro dos mundos de Dark Fantasy, né? Total, é isso aí. Uma outra dica muito legal que você vai encontrar em cenários de Dark Fantasy, né? Quando você for mestrar aí para suas mesas, você vai fazer com que seus jogadores e jogadoras tenham que decidir, né, entre escolhas muito difíceis, né, entre dilemas morais ali, onde muitas vezes a galera vai discutir e não vai encontrar um bom caminho, né? Os dois vão ter consequências, um é pior do que o outro, mas não dá pra saber direito qual que é qual, e a galera vai ficar nesse impasse ali, né, sobre o que fazer, e às vezes vai terminar a mesa ainda refletindo, né, sobre isso. Será que foi massa essa escolha que eu fiz? É bem legal. Será que a gente tomou a decisão correta, né? E isso é muito importante, principalmente na hora que você for construir seus vilões e antagonistas, porque se eles tiverem motivações que são nobres, assim, vamos colocar, né, o jogador consegue se relacionar, mas o modo como ele fez aquilo foi um modo, assim, deturpado, quando o jogador descobrir a motivação do vilão, ele vai ficar, putz, então era por isso. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Os jogadores do grupo, eles percebem que tem criaturas atacando a vila, e aí eles vão lá e vão descobrir que essas criaturas estão sendo mandadas por uma bruxa. Mas aí eles vão ver, né, e perguntar o motivo, eles veem que essa bruxa, a filha dela, foi morta pelas pessoas daquela vila porque eles chamaram ela de feiticeira e tava usando magia negra e tudo mais, né? O que tá certo nisso? Estão todos errados, sabe? Então, que decisão? É uma decisão muito difícil de chegar a uma conclusão. Eu acho que nessa hora o que vale mais é você pensar no seu personagem, né? Eu penso assim, como jogador, pensaria, pô, o que o meu personagem ia ter mais, né, apego ali, sabe? Ele ia pensar mais na bruxa ou não, né? Eu acho que essa é a hora de interpretar, porque realmente não tem como. Exato, cara. E assim, outra dica interessante é você usar a história dos jogadores, motivações e coisas que estão incompletas na história dele dentro da mesa, né? Então, colocar situações talvez que conflitem com as histórias pessoais deles, que, o personagem, ele, sei lá, vou usar o exemplo de The Witcher, né? Então, a Yennefer lá, ela quer ter filhos, por exemplo, mas ela não pode porque ela é uma feiticeira, pra ser feiticeira ela se tornou estéril, né? Então, colocar cenas, por exemplo, colocar situações em que essa questão da maternidade seja colocado, do cuidado ali, né? E até momentos em que o jogador precise cuidar de alguém e tudo mais, né? Você não vai exigir colocar especificamente, olha, essa é a cena e vai acontecer isso. Não, mas você vai colocar situações para que, se o jogador quiser, isso ressoe com a história dele. E ele decide se ele vai interpretar daquele jeito ou não, né? Mas eu acho que é interessante você usar a história dos personagens, num resumo grande aqui, dentro da sua mesa, para essas decisões que importam, né, Gufgar? É isso aí, você usa, né, de NPCs queridos ali, de familiares ali, de ideais mesmo, né, que aquele personagem defende, para colocar em xeque ali, né, a moral mesmo, né, e as coisas que ele mais acredita, assim. É como meio que você quebrar o personagem sem dar dano nele, né, velho? Você faz o personagem desenvolver ali, né, mediante uma situação muito difícil. Exatamente. E aí vale outra dica que eu acho importantíssima. Não assumir a posição de estar jogando contra os jogadores, porque num cenário de
fantasia obscura, né, como The Witch, fantasia sombria, o mundo é muito cruel. E é muito fácil para alguns mestres, principalmente que tá acostumando, né, sentar na posição e falar assim: ah, mas eu sou o mestre mal, vou matar todo mundo aqui porque o mundo é sombrio. Não é sobre isso, você vai criar conflitos e desafios pros jogadores, mas a ideia é que não é você tá jogando contra eles, né, você tá querendo que eles aproveitem as histórias e que as consequências das ações deles sejam significativas, mas não é pra colocar do nada, né, assim, é uma peste, matou todo mundo e é isso aí, acabou, né, velho? Exato. E igual a gente tava falando, velho, às vezes, tipo assim, o poder da escolha, né, você dá essa escolha moral na mão dos jogadores ali, não é algo difícil mecanicamente de fazer, né, ninguém vai tomar dano, às vezes, por fazer uma escolha ou outra, mas isso vai tornar a aventura difícil, sabe? Você não precisa colocar a vida dos personagens em jogo pra fazer uma aventura de Dark Fantasy ser difícil, porque botar eles pra pensarem, né, e questionarem as coisas vai tornar o jogo difícil, assim, sem tomar dano na ficha, sabe? Exato, cara. Assim, eu acho que pra ser uma escolha de verdade, as opções que entre as quais tem que se escolher, elas têm que ser opções significativas. O jogador tem que ter parâmetro para isso. Vou dar um exemplo aqui. Se você fala pro jogador: ah, vocês podem ir da sua cidade até a outra cidade, passando pelo mar ou passando pela terra. Sim, a escolha que o jogador vai tomar, se é pelo mar ou pela terra, se é só essa informação que você tem, tanto faz. Né? Mas se você fala para ele: olha, pelo mar pode ser mais rápido, mas tem piratas. Mas pela terra é mais longo, mas, sei lá, pode ter o batalhão inimigo por ali, por exemplo. Você dá opções de fato para que a escolha que eles fazem vá em direção àquilo que eles querem. Então isso é tomar uma escolha de fato. Uma escolha moral tem que ter isso, né, velho? Exatamente. E igual você falou, né, se for uma aventura em que a galera tá correndo contra o tempo, às vezes o local mais perigoso, né, já seja a melhor escolha ali, porque pelo menos é um atalho, sabe? Então essa é importante, né, você dar detalhes ali para essas escolhas, pra galera saber o que tá lidando. E uma estratégia que eu já fiz também, o que eu faço? Quando o grupo tem algum NPC ali, né, tipo, tem um NPC dentro da party ali dos jogadores, se eu vejo que os jogadores estão, muita maioria, indo para um lugar, eu tento fazer o NPC pensar diferente, sabe? Tipo, dar outro ponto. Que aí o NPC, tipo assim, a gente quer muito ir pelo mar. Aí o NPC fala: olha, gente, mas será? Porque ali... Aí o NPC dá outro ponto e aí já começa a dividir mais a galera e gerar mais discussão. É claro que tem que dosar, né, essas discussões. Nem tudo precisa ser uma longa discussão ali na mesa, porque jogadores são indecisos, né? Então, às vezes, vai levar muito tempo. Mas é legal trazer essas discussões às vezes. E uma estratégia, caso uma escolha estiver parecendo ser muito óbvia, é colocar um NPC ali para dar o ponto contrário. Exato, isso é muito interessante, né, cara? E outra coisa, né, é você ter um objetivo claro. Eu acho que isso ajuda principalmente em qualquer RPG de modo geral, mas em cenários de fantasia sombria principalmente. Porque se você dá muitas opções, no sentido de achando que tá dando liberdade demais, muitas vezes você deixa o jogador realmente, igual a gente falou, sem parâmetro para decisão. Então, no início da campanha, pelo menos, até eles sentirem o clima da coisa, dê um objetivo claro para eles. Olha, o objetivo de vocês é recuperar esse item, é ir daqui até outro ponto, é escoltar essa caravana. Se isso já começa assim, eles conseguem aproveitar melhor as outras dinâmicas, porque eles já sabem aquilo que eles têm que fazer desde cara, né, Gufgar? É isso aí, fica mais fácil, né, pra improvisar e fazer coisas a mais, né, quando o objetivo principal, a main quest ali, tá bem estabelecido. Olha, eu tenho uma dica também, nessa mesma pegada que você falou, que funciona muito bem pra Dark Fantasy, né, mas pro RPG no geral, é que é uma dica de vilões. Porque muitas vezes, né, a gente pensa que, tipo assim, o vilão precisa ser alguém difícil de enfrentar. Na batalha, né? A batalha contra o vilão tem que ser difícil. Mas um vilão em Dark Fantasy, né, em outros RPGs que você pode usar aí, pode ser aquele vilão que é um mastermind mesmo, sabe? Pode ser um grande nobre de uma cidade que em uma batalha frontal, nem tem batalha, né? Você simplesmente vence ele. Mas o poder de influência, né? De influência, o poder político, às vezes monetário dele é tão grande que você nem chega a ponto de bater de frente com ele, sabe? E às vezes se você bater de frente com ele, as consequências, no geral, vai ser tão grandes que você nem quer. Então é o tipo de vilão que eu acho é muito difícil de fazer, mas quando consegue, dá muito certo, assim. Porque você precisa vencer ele no jogo dele, né? Tipo, não dá pra você bater de frente com ele porque a máscara dele não vai ter caído, né? Você precisa vencer ele de outras maneiras. É muito massa de se fazer isso. Exato. E assim, pra gente ir fechando também, né? Use recursos que você tem pra ajudar na ambientação. Que recursos são esses? Música, se você gosta e consegue usar. Handouts, né? Que coisas que você pode entregar pro jogador ou mostrar pra ele. Imagens, né? Isso tudo ajuda bastante na ambientação.
exploração do cenário. E se você consegue, é lógico, né? Você não precisa virar escravo disso e ter que ter, né? Não precisa virar uma obrigação. Mas sempre que isso agregar pra história, você achar que é interessante, use esses recursos pra ajudar que os jogadores emerjam mesmo ali e fiquem imersos no seu mundo, né? Isso, cara, isso me lembrou uma história. Eu não sei se isso é uma dica, porque foi muito bobo, assim, que eu fiz uma vez, mas foi muito engraçado. Que, tipo assim, a galera... Eu acho que eu tava jogando Cthulhu, se eu não me engano, e aí o grupo tava meio separado, né? Tava na cena só de um personagem, e aí ele... Vamos resumir aqui, ele viu alguma coisa, sabe? E aí eu falei assim, cara, isso que você viu, só você viu, eu vou te mandar aí, a gente tava jogando online, né? Eu vou te mandar aí o que é. E aí eu mandei uma foto pra ele, que era tipo uma tela em branco escrito assim, finge que é a coisa mais feia que você já viu na vida. E aí o jogador comprou, sabe? Ele ficou, que isso? De onde você tirou isso, Kufigar? Caralho, velho, que magia é essa? E todo o resto da mesa curiosaço, assim, tipo, meu Deus. Ai, bacana. Bacana, né? Pra ajudar a criar a imitação dos outros jogadores também. O jogador compra essa ideia, né? Essa é boa, nunca usei, não. Manda só a tela assim, finge que é algo absurdo. Bacana, cara. Mas é isso, né? Essas são algumas dicas, né? Inspiradas aí no suplemento de The Witcher que eu fiz. E se você quiser ver um vídeo passando, explicando todo esse suplemento, falando sobre o mundo de Dark Fantasy, de fantasia sombria, de modo geral, né? A gente conversando sobre ele. O Gufgar fez um vídeo lá no canal dele, né? Que você pode ir e ver, além de vários outros conteúdos que você tem lá, né, Gufgar? É isso aí, eu faço vídeo sobre vários RPGs e esse material que o Theory fez, né? Esse projeto dele aí sobre o The Witcher pra Old Dragon ficou muito bom. A gente deu uma passada, né? Uma folheada geral ali em todo o material. E, obviamente, né, eu tenho vídeo de Old Dragon lá também, do RPG oficial de The Witcher, né, pra você ver. É uma série que eu curto muito. Confere lá, Spoilers Arcanos tem muitos conteúdos ali, muito XP pra você ver. E se você gostou desse vídeo aqui, você vai gostar desse outro vídeo aqui também, onde eu falo sobre o mundo de Ragnarok Online, que é outro suplemento que eu fiz.